Diego Alves, em quem você se inspirou e, na sua opinião, quem é o melhor goleiro do mundo hoje? Rapaz, pergunta difícil, hein? Eu tenho grandes inspirações, é claro. A primeira delas é o Buffon, a segunda é o Júlio César. E, assim, são goleiros que eu tenho uma admiração enorme. E a terceira fica dividida entre o Dida e o Cacilhas, que são goleiros que eu vi jogar e que sempre me encantaram. O Júlio tive a oportunidade de trabalhar no Flamengo. Assim, já era fã como atleta, como jogador, como goleiro. E como pessoa eu virei mais fã ainda, porque assim, incrível a pessoa dele. E eu fiquei muito feliz de poder trabalhar com ele. E hoje, na atualidade, eu fico com o Alisson, que é o goleiro da nossa seleção brasileira. É um cara que dispensa comentários. Tive a oportunidade de trabalhar de perto quando fui convocado em 2018. E eu me impressionei mais ainda quando eu vi de perto. É um baita goleiro. Assim, ele faz parecer fácil. Então eu fico com ele e vou defender nossa escola brasileira de goleiro. Eu queria só contar uma história um pouco parecida aí. Lá no clube também, desde novo, eu treinava, brincava lá de bater falta, e desde a base lá com a rapaziada. E no profissional a gente ainda não tô com essa moral toda de bater, de brincar, mas assim, é um fundamento que eu gosto também. Eu sempre me aprimorei na base de estar lá brincando, batendo. E assim, às vezes quando eu quero treinar, tem um goleiro às vezes mais novo que eu falo, pô, vamos lá, valendo uma camisa, vamos valendo isso, que aí fica mais legal. Eu tenho uma oportunidade de treinar, que é um fundamento também que eu gosto de fazer, muito por ter visto o Rogério Ceni fazer isso também. A gente já mostrou aqui uma cobrança sua num treino do Flamengo, batendo falta. E a imagem dele admirando o Júlio César, garotinho, é muito legal aquela imagem. Só lembrar, é sensacional, essa imagem é espetacular. Quantos anos você tinha aí, Hugo? Eu tinha 19. 19. Voltar à história do teu nome. Fotógrafo Gilvante Souza. Sensacional. Fez essa belíssima imagem. A imagem é maravilhosa. O Rui Castro, nosso fantástico Rui Castro, jornalista, escritor, escreveu para o Diário de Notícias de Lisboa uma crônica chamada O Brasil de Cafuringa, Fumanchu e Odivan. Começa assim: um jovem guarda-redes revelado pelo Flamengo, Hugo, está dividindo a crônica esportiva do Brasil. Alguns jornalistas se referem a ele como Hugo Souza, seu nome de registro. Outros preferem chamá-lo de Neneca, uma alcunha de infância. E uma terceira facção, na qual me incluo, prefere que ele atenda apenas por Hugo, simplesmente Hugo. Isso aqui tem a ver com essa história da gente... O Hugo não tem nada a ver com isso, mas o futebol brasileiro está abandonando o apelido, né? Não é por isso que ele tem que ser chamado pelo apelido, vai ser chamado como ele quer. Mas o Rui Castro escreveu sobre isso. Porque eu tenho um monte de apelido, pode me chamar de André, mesmo o Rizek, tá bom, viu? Combinado. Eu estou lembrando só porque assim, eu lamento que o futebol brasileiro abandone um apelido e que corra cada vez mais para o nome e sobrenome. Mas vou chamar de Hugo, como ele prefere ser chamado, evidentemente. Hugo, como é que eu queria que você comparasse duas alegrias. Uma que pode ter sido mais efêmera e outra menos. Como é que você se sentiu no dia que você foi convocado pela seleção brasileira, comparado com o final deste mês de outubro? São duas alegrias, assim, muito parecidas. São alegrias de realização, por ter realizado o sonho de chegar à seleção brasileira, por ter realizado o sonho de jogar como profissional do Flamengo. E, assim, são alegrias muito parecidas e alegrias que eu vou continuar buscando e trabalhando para continuar tendo. É óbvio que uma hora vai acontecer a falha, uma hora vai acontecer o erro, e tem que ter a humildade de saber que
isso é normal, mas tem que ter a cabeça boa para continuar a olhar para frente, entender que aquilo ali é normal, que uma hora vai acontecer, mas eu vou trabalhar sempre para não errar, para ser quase perfeito dentro do gol do Flamengo. E, assim, são alegrias de sonho realizado. Flamengo, sem palavras, assim, tem tudo que eu tenho, minha família sabe que tudo que eu conquistei através do trabalho, graças a Deus e ao Flamengo, porque são 12 anos de casa, 12 anos de trajetória dentro do clube, 12 anos de caminhada. E seleção brasileira, sonho, né? Espero um dia voltar a sentir essa emoção de ser convocado para a seleção brasileira. Você morou no Ninho? Eu morei no Ninho durante 4 anos. Como é que você se relaciona com a tragédia do ano passado? Retrasado. Cara, é um episódio, sem dúvidas, muito marcante negativamente para mim. Eu estava no Sul-Americano com a seleção Sub-20 quando aconteceu a tragédia. E eu só sabia chorar, porque a todo tempo eu me via naquela situação, porque eu passei por aquilo, eu sabia como era morar no CT, eu sabia como era a nossa rotina, e o tempo inteiro eu ficava assim, cara, poderia ser eu, mas assim, algo que ficou marcado, infelizmente, negativamente na nossa história, mas é um acidente que ninguém queria que acontecesse, e que Deus tenha essas 10 estrelas que estão lá, esses 10 meninos que estão lá, e com certeza todos os jogos também eu penso neles, todas as vezes para entrar em campo eu entro pensando em tudo isso, porque desde fevereiro de 2019, que foi quando aconteceu a tragédia, a gente já não joga mais por nós mesmos aqui no Flamengo, a gente joga por nós, por mais 10 crianças que estão no céu e 10 famílias que hoje precisam de um apoio, de um consolo, e que Deus conforte para sempre o coração dessas pessoas. Corrigi mal o PVC, foi em fevereiro do ano passado. Ele falou. Serginho, faça a última pergunta aqui deste ótimo papo com o Hugo Souza, goleirão do Flamengo. Bom, o Hugo acabou de falar do amor dele pela seleção. Pela seleção a gente precisa jogar com os pés cada vez mais, né? O jogo com os pés tem que ser qualificado, imagino que você treine isso. Você acha que nesse momento você está em que nível de 1 a 10 no jogo com os pés? Embaixo dos paus, 10, tá? Mas com os pés, você se vê aonde? Olha, é uma coisa que a gente treina muito mesmo, bastante, durante a semana. Quase todos os dias a gente toca na bola com o pé, a gente faz trabalho de passe, a gente faz trabalho de reduzido com o grupo, a gente faz trabalho de quadrado de tensão com o grupo, justamente para a gente estar acostumado a jogar com os pés. É uma característica que eu acho muito boa minha. Eu acostumei a jogar assim desde a base, seleção de base, e assim, é um fundamento que, graças a Deus e aos treinos, eu sempre dominei bem, só que profissional é diferente da base, óbvio, e onde se houver um erro, você fica marcado por aquilo. E infelizmente eu errei no lance lá no jogo, até contra o Atlético Paranaense, no meu terceiro jogo no Maracanã. Eu errei 2 passes e fiquei um pouco marcado negativamente em relação a isso. Só que aí, se a gente parar para ver de lá para cá, são 10 jogos e 2 erros de passe. E eu acho que não posso ficar marcado por uma coisa assim, sabe? É óbvio que a cobrança, o nível de cobrança, o nível de exigência tem que ser lá em cima sempre. Mas eu não consigo me colocar num nível assim de 0 a 10, mas eu acredito que eu tenho muita coisa para evoluir, muita coisa, sem dúvidas, e porque isso futebol pede hoje que o goleiro jogue com os pés, mas não é uma coisa nova para mim, porque desde a base eu vinha fazendo, e agora a gente está colocando em prática com o Domi também, e tenho certeza que tenho conquistado a confiança do grupo também nesse aspecto, e da comissão técnica, porque não é à toa também que a gente está jogando e que
pede a bola, pode dar, vamos jogar, vamos sair jogando, vamos sair da pressão, mas também ter humildade que tem uma hora que está pressionado, fala assim, não vai dar para jogar, vamos jogar lá em cima e vamos marcar. Mas, assim, é um movimento é um fundamento que eu trabalho muito todos os dias para me aprimorar, porque sei do nível de exigência que tem hoje. Vamos ver o Hugo batendo falta no treinamento? Ele mesmo postou essa imagem, a gente pegou para mostrar aqui no Seleção. Tem talento, Muricy? Deixa eu ver. Uau! Ih, rapaz! Que é isso, hein, cara? Brincadeira, hein? Isso aí, ó. Por isso que eu pus o Rogério Ceni pra bater. Olha isso aí, cara. Sabe como é que ele não faria esse gol? Ô, Domi, fica ligado aí, meu. E o Flamengo não faz um gol de falta faz tempo, Eu quero saber se ele postou as da barreira aí, o gol. Você postou as que bateu na barreira ou não? Não, eu quero saber se ele faz o gol se tiver o Hugo no gol. Pareça, foi a primeira. Por incrível que pareça, essa foi a primeira que eu bati. Tava valendo uma camisa com o treinador de goleiros. É uma forma assim de treinar. Eu falei, não, tem que ganhar. Aí bati 3 faltas, fiz 2 gols, esse foi o mais bonito e levei a camisa dele. Então se prepara, cara, que o Flamengo é dos times da Série A, aquele que há mais tempo não faz um gol de falta, desde 2018, junho de 2018. Para finalizar, Hugo, assim, você me impressionou muito como jogador e hoje me impressionou muito positivamente no papo também. Foi ótima a conversa. Você tem cravado 1,96 de altura? Cravado 1,96 de altura. Você sabe que é a altura do Dida, né? 1,96. Sei. Rapaz, que você tenha ainda mais sucesso que o Dida, cara, que a sua carreira vá muito longe. Obrigado, viu, Hugo? Foi excelente o papo aqui. Grande abraço pra você. Sucesso, meu velho, e até a próxima. Eu que agradeço de coração o convite, a entrevista, o papo, as perguntas. Assim, fico muito honrado de estar aqui. É um programa que sempre acompanhei desde moleque, né? Onde eu via com meu pai e todos os dias acompanhava. E hoje estar podendo participar é de muita honra para mim. Muito obrigado. E Deus abençoe vocês, sucesso pro programa. E tamo junto aí. Valeu, Hugo. Volte à Seleção, então. Grande abraço pra você, meu velho. Que papo legal. Muito legal, mano. Que papo legal. Cara, a altura cravada do Dida, 1,96. Ele tem uma agilidade... Eu lembro do Jairo. O município... Todo mundo vai lembrar do Jairo. O Jairo... Nem todo mundo é como você. Eu ia falar, você sabe, né? o Serginho... Você lembra, assim, do goleiro do 15 de Jaú, de 82, e fala... Todo mundo lembra do goleiro do 15 de 82. Não, só você. O Serginho, você... A gente lembra do Jairo. Porque o Jairo era um goleiro... Eu estreiei contra o Jairo. O Jairo foi um goleiro importante, evidentemente. No Coritiba ou no Corinthians? Contra o Jairo, contra o Curitiba. Isso em 73. 73 por aí. O Jairo era o goleiro que eu dizia, na hora que a gente mostrou a defesa dele no chão, contra o Atlético Paranaense. O Jairo era o goleiro muito alto, e o Jairo foi goleiro da seleção brasileira. Sim. Mas o Jairo era o protótipo disso. Você dizia, o Jairo é muito bom goleiro, mas o Jairo falha embaixo, porque o Jairo não tem agilidade por ser muito alto. Claro que esse tempo mudou. A posição de goleiro é a que mais faz a gente perceber como o atleta evoluiu ao longo das décadas. Né? O futebol, se hoje não tinha equipamento, que não tira isso da gente, esse nível de comparação. Pelé à parte, é muito difícil você dizer que o Messi é melhor do que o Maradona. Eu não estou dizendo, a gente vai discutir isso mais lá na frente, mas... Porque você viu quando você tinha 10 anos de idade. Quando você tem 10 anos de idade, você diz assim, eu nunca vi nada igual. Claro que não, você tem 10 anos de idade. Quando você tem 50, você fala assim, isso aqui eu já vi muitas vezes. A posição de goleiro tira esse fator memória afetiva. Por mais que você seja apaixonado pelo goleiro que você viu aos 10 anos, eu vi o Vitor, goleiro do Santos, que não era um grande goleiro, mas a minha memória era, eu tinha 10 anos. A posição de goleiro mostra isso. Então, é claro que o goleiro hoje é melhor. O Hugo, com 1,96 m, é muito mais ágil do que era o Jairo. E talvez seja mais goleiro do que foi o Dida, que para ele é uma referência. Tem um caminho Tem um caminho para isso, claro. Mas sabe que o Capita, grande Capita, na Copa de 14, o Capita disse o seguinte, que a grande novidade daquela Copa foi o Neuer, um goleiro jogar de líbero numa Copa do Mundo.
E o Capita não entendia como o prêmio de melhor do mundo foi pro Messi, porque o Capita via no Neuer a personificada a revolução da posição de goleiro. E eu tô com o Capita. O Neuer em 14 foi um grande acontecimento, foi daquela Copa assim, de novidade. E é isso que você falou mesmo. Vamos voltar, né, cara? Foi tão legal, cara. Fala, Serginho. Não, só para... o resumo dessa ótima conversa é que o moleque, além de ser extremamente ágil, extremamente inteligente nas respostas, te jogou umas cascas de banana para ele. Sim, preparado, né? Desviou das cascas. Muito preparado. Preparado, ele sabia o que dizer. A combinação dele de humildade e, ao mesmo tempo, reconhecimento do talento, que são coisas opostas, né, quase, né, me impressionaram um pouco, porque ele sabe exatamente tudo que ele tem. E como disse o Muricy, sem ser marrento, né, com o pé no chão, né? Então, olha, se eu fosse o Diego, eu pensaria duas vezes se eu queria continuar no Flamengo, porque esse Hugo tá com um cara que não vai deixar o Diego jogar. Se é que o Flamengo vai renovar com o Diego. E digo isso numa boa, cara. O Diego é um senhor goleiro de futebol, foi muito importante, é muito importante no Flamengo. Mas será que vale a pena renovar com o Diego se o Hugo for o titular? Eu acho que é uma questão que o Flamengo vai ter que decidir. Aí fala, Muricy. Não, só para relembrar da escola dos treinadores de goleiro. A gente melhorou muito, a gente tem os melhores goleiros do mundo hoje, porque a nossa escola de treinadores de goleiro está acima da média, entendeu? Por isso que eu acho que a gente melhorou. O maior chutador que eu vi num treino foi o Valdir Joaquim de Moraes. Eu também. Junto com o Tele, porque eles faziam uma competição. Eu peguei os dois fazendo competição no CT do São Paulo, mas já que você citou o Tele e o São Paulo tinha o Zete, cara, qualquer na história do São Paulo. Até surgiu o Rogério, era lá, Zete, Poi, Valdir Pérez, e pra mim o Zete era o maior, bicampeão do mundo, bicampeão da Libertadores. O Zete foi um goleiro inacreditável no gol do São Paulo, né? O Zete foi absurdo no gol do São Paulo. Mas aí surgiu o Rogério Ceni. Em vez da Católica, ele faz aquela sequência que parece Rodolfo Rodrigues, né? Surgiu o Rogério Ceni, o Zete teve que ir pro Santos, cara. Não tinha como impedir o crescimento do Rogério. Fala, Muricy. Zé, você só fala com uma história que eu tô sempre perto. Essa foi uma das maiores decisões que eu tive que tomar na minha vida, na troca do Rogério Ceni com o Zete. Foi dificílima, porque caiu na minha mão isso aí. Porque o Zete era, como você falou, o Zete era o cara, pô. O Zete era o goleiro do São Paulo, campeão do mundo. O Zete era o exemplo, era tudo, né? Mas só que a gente tinha o Rogério vindo, sabe, passando por cima de treinamento, jogos da aspirante, jogos do Taça São Paulo. E chegou um momento que a gente teve que mais ou menos escolher, né? O que nós vamos fazer, pô? Então, foi uma decisão difícil que eu tive que tomar, na verdade, né? De trocar o Zete pelo Rogério, né? Era muito difícil se comunicar isso pro Zete, né? Porque além disso era meu amigo também, né? É meu amigo até hoje, né? Mas eu tive que fazer essa mudança aí porque o Rogério vinha pedindo passagem e era um momento que se eu não põe ele para jogar, com certeza ele vai para outro time. É isso aí, cara. É isso aí. Vamos voltar pro jogo do Palmeiras de ontem. Sucesso pro Hugo Souza, cara. Que papo legal, cara. Como é bom terminar a semana com uma conversa como a que a gente teve com o Hugo Souza. Explica, Felipe Melo,